Queridos irmãos, convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 35 até o verso 42. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Redentor, Jesus Cristo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele narra para nós o início do ministério de Jesus e praticamente o finalzinho do ministério de João Batista. Mas quem foi João Batista? João Batista, meu irmão, minha irmã, foi aquele que foi escolhido por Deus, já no ventre da sua mãe, para ser aquele que viria para preparar o caminho para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista é aquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. João Batista foi um grande pregador. No versículo 19 de João capítulo 1, o texto diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Ou seja, eu sou aquele que veio apontar quem é o Cristo, quem é o Salvador. No verso 21 diz: Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. É interessante, meus irmãos, porque perguntaram isso para João Batista, se ele era Elias. Por que isso? Porque João Batista falava com autoridade, e a sua fala era muito parecida com o profeta Elias. Por isso fazem essa pergunta a João Batista. Mas o texto ainda nos diz, no versículo 22, disseram, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí então a resposta de João Batista foi uma resposta, meus irmãos, tremenda. Porque João Batista disse: Eu sou a voz que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É interessante essa fala de João Batista. Ele diz que ele é a voz que clama no deserto. Mas por que ele falou isso? João Batista, meus irmãos, não foi chamado para pregar no grande templo de Jerusalém. João Batista não foi chamado para pregar nas grandes cidades. João Batista foi chamado para pregar no deserto. E faz todo sentido isso. Por quê? Porque deserto é assim que se encontra aquele que não tem Jesus Cristo. Quem não tem Jesus está nessa condição, está num deserto. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar que o ser humano necessita de água. Então faz todo sentido João Batista ser aquele que clama no deserto, ser aquele que veio apontar quem é de fato a água da vida. A água da vida se chama Jesus Cristo. A partir do versículo 35, o texto nos diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então, o texto nos informa que 2 discípulos de João Batista estavam com ele. E a partir do versículo 35, Jesus vai ensinar os seus discípulos como ser discípulos de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Como ser discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, ouça a pregação da palavra. Como ser discípulo de Jesus, ouça a pregação da palavra. Verso 35 e 36 diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, a pregação fiel sobre Jesus é fundamental na conversão. O apóstolo Paulo afirma lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir a palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que transforma a vida. É a palavra de Jesus que salva. É a palavra de Jesus que liberta. É a palavra de Jesus que é esperança para a sua, para a minha, para a nossa vida. Então essa é a primeira orientação que João Batista está dando para os seus discípulos. Eu não sou o Cristo, mas eu vou apontar para vocês quem é o Cristo, quem vocês precisam seguir. Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos ouvir a palavra, porque é a palavra do Senhor que não volta vazia, é a palavra do Senhor que consegue preencher o seu coração. Se você chegou aqui nessa noite triste, abatido, se você chegou aqui nessa noite machucado, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e você que nos visita nesta noite, ouça a palavra, porque é a palavra do Senhor que faz a diferença na sua e na minha, na nossa vida.
Então esse é o primeiro ensino que João Batista dá para os seus discípulos. Mas o texto ele não para por aí. Como ser discípulo de Jesus? Você ouviu a palavra tocou o seu coração, a palavra do Senhor falou de maneira profunda na sua vida, a palavra do Senhor chamou você, e agora então, você precisa seguir Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Siga a Jesus. Veja o que diz aí o versículo 37 e 38. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Meu irmão, minha irmã, esse ponto é algo extremamente importante para aquele que quer ser discípulo de Jesus. Porque seguir Jesus nos leva a entender pelo menos 3 coisas. Primeiro, para seguir Jesus, você precisa negar a si mesmo. Para se tornar seguidor de Jesus, você precisa negar a si mesmo. Segundo, para seguir Jesus, você precisa tomar a cruz cada dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser discípulo de Jesus não é fácil. Tem muita gente por aí dizendo que é discípulo de Jesus, mas não quer negar a si mesmo e não quer tomar a sua cruz. Tem gente que pensa que tomar a cruz é aquele marido chato que a esposa tem, que perturba ela todo dia. Tem gente que pensa que tomar a cruz é aquela esposa que reclama todos os dias e que o marido já não aguenta mais ouvir tanta reclamação. Tem gente que pensa que tomar a cruz, que a cruz que tem que carregar, é aquele filho difícil, aquela filha difícil. Ou então a minha cruz é aquele meu vizinho complicado. Não, meu irmão. Tomar a cruz é estar disposto a morrer em nome de Jesus. Tomar a cruz é abrir mão do seu eu para viver para a glória de Deus. Terceiro, para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, e aí o texto diz, é preciso seguir. Mas não é seguir de qualquer maneira. É seguir entendendo que Ele é o seu Salvador. É seguir e entender que você não está seguindo qualquer um. Você está seguindo aquele que é poderoso, como acabamos de cantar, para restaurar você, para trazer a você a verdadeira paz, para abençoar o seu relacionamento, para abençoar a sua vida, para salvar você. É isso que João Batista está ensinando para os seus discípulos, para os seus 2 discípulos. Eu não posso salvar vocês. Eu não sou o caminho, mas eu conheço aquele. Eu fui preparado para apontar quem é o caminho. E é Ele que vocês têm que seguir. Porque é Ele que tem as palavras de vida eterna. Não eu. Eu não posso salvar vocês. Eu não posso perdoar os seus pecados. Mas Ele pode. Siga Ele. Aquele ali
é o Cordeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a proposta de vida mais desafiadora de todos. Porém, se Deus nos escolheu para essa vida, somos os mais felizes de todos os homens. Seguir Jesus, consequentemente, deverá nos levar a impactar o bairro, a cidade, o mundo. Isso faz parte da missão da igreja aqui na terra. Seguir Jesus, meus irmãos, nos leva a impactar o bairro que essa igreja está aqui inserida, que no mês de agosto estará fazendo 21 anos de história. E a pergunta é: temos impactado esse bairro? Seguir Jesus nos leva a impactar a cidade. Há muitas pessoas que moram aqui em Friburgo que não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar do Evangelho. E quando eu digo que nunca ouviram falar do Evangelho, eu estou falando do Evangelho da cruz. Porque tem muita gente pregando muita coisa por aí, mas não está pregando o Evangelho. Só existe conversão verdadeira onde o Evangelho da cruz é pregado. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos essa missão de seguir Jesus e impactar essa cidade. Mas o texto ele não para aí. Como ser discípulo de Jesus? Em terceiro lugar, passe tempo com Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Passe tempo com Jesus. Veja o que diz o versículo 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Meus irmãos, Deus deseja um tempo a sós conosco. Ele quer um relacionamento pessoal conosco. E como se dá esse relacionamento? Por meio da oração, da leitura da sua palavra. Como tem andado a sua vida de oração? Como tem andado a sua devocional? Você tem passado bastante tempo na presença de Deus, em oração? Você tem passado bons momentos na presença de Deus, na leitura da palavra do Senhor? Como tem vivido a sua vida de devocional? Será que você tem se distraído com uma série de coisas e a sua vida de oração tem deixado para trás? E a sua leitura da palavra de Deus tem ficado para trás? Ser discípulo de Jesus é isso. É passar boas horas na presença do Senhor. Ouviu a pregação, ouviu a palavra do Senhor. Depois que ouviu, passou a seguir. E agora que passou a seguir Jesus, quer conviver mais de perto com Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, vem essa pergunta: será que você tem orado, buscado ao Senhor em oração? Será que você tem tirado um tempo da sua vida agitada e mergulhado nas Escrituras? Tirado um tempo para começar a ler a palavra do Senhor?
Como tem, meu irmão, minha irmã, andado a sua vida devocional? Porque ser discípulo de Jesus é justamente isso. Ser discípulo de Jesus não é apenas vir à igreja aos domingos, isso quando vem. Ser discípulo de Jesus não é apenas entregar uma oferta, um dízimo. Não. Ser discípulo de Jesus é algo muito mais profundo do que isso. Ser discípulo de Jesus é passar um bom tempo na presença do Senhor em oração. É buscar o Senhor na leitura da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus tem muito a falar contigo. Abra a Bíblia e leia, porque Ele quer falar contigo. Certa feita, Martinho Lutero disse: eu não peço a Deus que me dê sonhos ou anjos, eu estou satisfeito com o dom das Escrituras, porque todos os dias o Senhor fala ao meu coração por meio da sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, ser discípulo de Jesus é isso. Ser discípulo de Jesus é ouvir a pregação da sua palavra. Ser discípulo de Jesus é seguir de fato Jesus. Ser discípulo de Jesus é passar tempo com Ele. Mas ser discípulo de Jesus, em quarto e último lugar, é falar de Jesus. Como ser discípulo de Jesus? Fale de Jesus. Vejam o que diz os versículos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus irmãos, falar de Jesus é demonstrar o amor e a gratidão. É demonstrar o amor e a gratidão por Ele e por tudo quanto Ele fez e faz por nós. Falar de Jesus é bom, é maravilhoso, é como se fosse falar do céu, da glória, do poder. É uma honra falar de Jesus. No dia a dia, nas lutas, no decorrer do tempo, nas dúvidas, nas certezas, nas alegrias e nas tristezas, falar de Jesus é sempre bom e compensador. Nos momentos, meus irmãos, de angústia, de dor e desamparo, Jesus é a nossa força e poder, e o nosso arrimo, é a nossa vitória e fortaleza contra tudo e contra todos. Por isso, falar de Jesus é sempre gratificante. Falar de Jesus é falar do sol da justiça que vem trazendo a salvação. Falar de Jesus é abrir o coração para a luz, para o entendimento, para o afeto. É contar os dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, é vigiar, é crer, é sentir, é obedecer. Falar de Jesus é correr com sabedoria a carreira que nos foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Falar de Jesus, meus irmãos, é crescer na graça e no conhecimento.
é ter alento para prosseguir, é nunca desistir de nossa carreira, é viver intensamente o momento, é sorrir quando tudo parece desabar. Falar de Jesus, meu irmão, minha irmã, é ir de força em força, de glória em glória, sob o olhar penetrante do Mestre, do Salvador. Falar de Jesus é falar daquele que pode, daquele que se encarnou para assim chegar até nós. Falar de Jesus, meus irmãos, é falar daquele que sofreu, se humilhou, que carregou uma cruz, uma coroa de espinhos e fez por amor de nós. Falar de Jesus é falar de vida e vida eterna. Falar de Jesus é falar do Verbo, o Verbo eterno, que no princípio estava com Deus e era Deus e é Deus. Falar de Jesus, meus irmãos, é dizer que Ele está à direita do Pai, intercedendo, orando por você. Meus irmãos, nunca deixe de falar de Jesus. Falar de Jesus é falar daquele que te salvou, daquele que se fez pecador por mim e por você. Falar de Jesus é dizer daquele que se fez escravo por mim e por você para nos tornar livre. Falar de Jesus é falar de redenção. Falar de Jesus é falar do amor, da esperança, daquele que prometeu voltar para te buscar. Como ser discípulo de Jesus? Fale de Jesus. As pessoas que andam ao seu lado, as pessoas que te conhecem, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, a pergunta é: elas já ouviram falar de Jesus por você? Esse é o ponto, meus irmãos. João Batista está ensinando aqui os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: vocês precisam seguir a Ele e não a mim. Ele salva, eu não. Ele perdoa, eu não. É eles que vocês têm que seguir. Quer ser discípulo, seja discípulo dele e fale dele. Não é falar de você, é falar de Jesus, o Salvador. É falar da razão da sua vida. É falar da esperança chamada Jesus Cristo. É isso que as pessoas aí fora precisam ouvir. Tem muita gente ouvindo muita coisa, mas não, de fato, não estão ouvindo falar de Jesus. Se não ouviram falar de Jesus, como vão ser confrontados pelos seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador, se não estão ouvindo falar de Jesus? A igreja, meus irmãos, ela tem essa missão, que é falar de Jesus. Saiu uma pesquisa, meus irmãos, onde disse que hoje um dos maiores campos missionários é no meio evangélico. Quando você escuta isso, você fica assustado. Como assim? Porque segundo as pesquisas do IBGE, nós temos aqui no Brasil quase 50 milhões de pessoas que se declaram evangélicos. E nesses quase 50 milhões de evangélicos, nunca ouviram falar de fato de Jesus. É por isso que nós temos muitas heresias sendo pregadas por aí. Porque não estão falando de Jesus, estão falando de outras coisas, e não de Jesus, e não do autor e consumador da fé. E aí, não tem conversão. Não se impressione, meus irmãos.
com multidão. João capítulo 6, o texto diz que quando Jesus falou um pouco mais duro, a multidão começou a abandonar e disse: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Depois Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Querem seguir essas pessoas também? Querem ir embora? E aí Pedro, que aprendeu, que foi evangelizado pelo seu irmão André, porque o seu irmão André falou de Jesus para Pedro. E aí Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde você vai? Para onde eu vou? Se somente Jesus tem palavra de vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos falar de Jesus. É de Jesus que nós precisamos falar. É de Jesus que a igreja precisa falar. Quando se fala de Jesus, mas se fala de maneira correta, bíblica, conversões acontecem. Corações de pedra são transformados em coração de carne, cheio de fé, porque, como eu falei aqui, o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então a nossa missão é falar de Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos colocar como prioridade da nossa vida: falar de Jesus. Mas como você fala de Jesus? Conheça as Escrituras. Passe bom tempo na presença de Jesus, para que Ele ensine a você a falar dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.